Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Varina, sou profissional de investimentos na Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de você tomar riscos nos seus investimentos. É uma coisa que as pessoas não entendem, mas é muito importante nos seus investimentos, você não ficar muito preso na questão de ser super seguro e às vezes é interessante você tomar alguns riscos, porque isso vai melhorar muito os seus investimentos. Parece besteira, mas faz toda a diferença. Mas Lucas, você quer então que eu perca dinheiro nos meus investimentos? Eu vou tomar risco, eu vou perder dinheiro? Não, tomar risco e perder dinheiro não são sinônimos. A gente tem que entender que há uma diferença sim. Então, às vezes você pode tomar um risco, mas um risco muito controlado, que não vai fazer você perder dinheiro, mas sim ganhar mais dinheiro. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Nem sempre você tomar risco é algo ruim. E aqui eu vou explicar como é que você pode usar o risco ao seu favor nos seus investimentos. É algo bem legal que você vai gostar. Então, bora entender sobre o assunto, sem mais delongas. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e deixa um comentário se você tiver alguma dúvida ou então o que você achou desse vídeo aqui, que me ajuda bastante a melhorar cada vez mais o meu canal. Beleza? Então roda a vinheta. Primeiramente eu quero falar com vocês sobre renda fixa e renda variável, tá? Há uma clara diferença quando a gente fala de renda fixa e renda variável nos investimentos. A renda fixa, para quem não entende, é você investir em algo que vai te dar um retorno fixo, um retorno constante, todos os meses pelo menos, nos seus investimentos. Então quando você investe na renda fixa, a gente pode colocar como exemplo aqui Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, até a própria poupança, ela é um tipo de renda fixa. Então a renda fixa ela é constante, né? Ela vai te dar um constante rendimento e você não vai tomar riscos. Então esse constante rendimento, ele tem um risco menor e por isso o retorno dele também não é tão alto. Então isso é renda fixa. A renda variável, pelo contrário, ela tem uma renda dos seus investimentos, como o próprio nome dela já diz, é variável. Então não é certo que os seus investimentos ele vai te dar um retorno constante, ele vai te dar um retorno variável. Então pode acontecer naquele momento que você investiu o seu dinheiro, você está, digamos, negativado no seu retorno, porque não tá te dando um retorno constante. Mas na renda variável a gente pode ter um retorno muito maior, porque a gente está tomando risco maior, o nosso reinvestimento ele pode ser com retorno muito maior. Então a gente fala que a renda variável ela é algo variável, então para cima, para baixo, para cima, para baixo, e ela vai rendendo conforme a qualidade daquele ativo. Então quando eu invisto na renda variável, eu posso colocar exemplos como, por exemplo, ações, fundo imobiliário, stocks, né, que são as ações do exterior, ETF, que é um tipo de fundo, a gente vai estar investindo em investimentos da bolsa de valores. Renda variável é investir na bolsa de valores e você vai estar fazendo investimentos que não seguem padrões de constância. Depende muito do ativo, depende muito do mercado, depende muito da economia de um país para subir aquele ativo a favor dele ou não. Esse gráfico aqui eu gosto de colocar, que é um gráfico que eu montei que representa bastante como é que funciona a renda variável comparado com a renda fixa. Então a renda fixa ela é algo constante, que ela vai ter que estar sempre subindo, mas não sobe tanto assim. E a renda variável, ela pode ter momentos que ela vai estar negativa, né? Então você investe o seu dinheiro, ele vai render menos que a renda fixa às vezes, mas se você investe em bons ativos, ele pode render muito mais do que a renda fixa, porque é algo que ele tem um risco muito maior e logo o retorno esperado também pode ser muito maior dos seus investimentos. Então por que isso ocorre da renda variável ela poder positivamente render mais do que a renda fixa? Porque quando a gente fala de retorno e risco, ela é uma via de mão única, ou seja, o retorno ele vai andar junto com o risco que você tem nos investimentos. Então como é que funciona isso? Se o risco ele é menor, o retorno esperado também é menor. Por isso que na renda fixa o retorno ele é menor, porque o risco dos seus investimentos é menor. Então o risco é quase zero, a gente fala de você investir numa poupança, o risco é muito baixo de você investir no Tesouro Direto, você investir no CDB, o risco ele é bem menor, então o retorno esperado também é muito menor. O contrário acontece, quando a gente tem um risco maior nos seus investimentos, o retorno esperado também pode ser maior. Então quando a gente arrisca mais nosso dinheiro, e por isso que eu falo que melhorar nos seus investimentos é você também tomar riscos, né? Porque o risco pode te trazer mais retorno nos seus investimentos. Claro que um risco mais controlado, sabendo identificar qual ativo você vai comprar e qual ativo você vai deixar de lado, né? Ativos de qualidade, sempre fala que você investir em ações high quality, uma baita forma de você se proteger nos seus investimentos. Existem esses dois lados da moeda quando a gente fala de risco. Se a gente tem um risco menor, a gente tem um retorno esperado menor. Se a gente tem um risco maior, o retorno esperado também é maior nos nossos investimentos. E aí, como eu falo que você tomar riscos não é algo preocupante nos seus investimentos, ele pode ser algo muito bom para aumentar ainda mais o seu rendimento nos seus investimentos futuramente, é esse gráfico aqui que eu sempre gosto de mostrar, que foi um estudo feito por Jeremy Siegel, né, que ele demonstrou no seu livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, que ele mostrou esse gráfico aqui que mostra 200 anos de retorno dos ativos nos seus investimentos. Então ele comparou desde 1800, né, a bolsa desde 1800
2.800 até os anos 2000 para 2002, pegou mais ou menos esse gráfico assim de 200 anos e ele mostra o retorno dos ativos. Então se a gente comparar aqui, digamos, o retorno das stocks, né, que são as ações, que é a renda variável, teve o maior retorno, apesar de ser um retorno que ele teve oscilações no meio do caminho, ele é o maior retorno anualizado porque ele teve um retorno de 6,6% durante esse período de 200 anos. Se a gente pega Bills e Bonds, que são a renda fixa, a gente teve um retorno um pouco mais seguro, mas um retorno muito menor porque você não corre tanto risco assim. E a gente vai indo lá desde o ouro, né, que não tem um retorno tão certo. O ouro ele mantém o seu dinheiro, e a gente tem o dólar que ele é influenciado pela questão da inflação, então ele vai render negativamente. Então quando a gente fala de investir em renda variável, a gente vai ter esse retorno maior por tomar mais risco, né? Se a gente pegar o gráfico aqui do Jeremy Siegel, $1 viraria cerca de 700 mil dólares depois de 200 anos, porque você tem um risco maior e o retorno esperado ele é maior também no ativo, a ponto quando você investe na Bills e Bonds, que são renda fixa, o $1 virou cerca de $1.000 até $200, porque você não tem um risco tão grande e você troca risco por retorno. Nos investimentos a gente vive o tempo todo trocando o nosso risco pelo nosso retorno. E a gente tem que entender que nem sempre, claro, a gente tem um risco maior significa garantia de retorno maior. Tem vários exemplos de empresas como OGX, Cielo, Oi, empresas que são complicadas nos seus investimentos, que nem sempre garantiram um risco maior pelo retorno maior ao acionista. É por isso que eu falo que você investir em empresas de qualidade é o que garante de fato o retorno. É você tomar mais risco, mas um risco mais controlado, de ter uma carteira de investimentos com qualidade, né, de ações de alta qualidade. A gente pode citar exemplos aqui como o Banco Itaú, VEG, Engie, são empresas de alta qualidade. Coloquei num vídeo assim aqui no canal que eu falo a top 5 ações do investidor de longo prazo, que são empresas de alta qualidade. Então, claro, aqui nesse vídeo eu quero falar que você deve correr risco nos seus investimentos, mas o importante de correr risco nos seus investimentos é que seja um risco controlado. Não existe mais alta rentabilidade sem você correr risco. De pegar a renda fixa, ela vem rendendo menos a cada ano, muito porque o Tesouro Selic ele vem diminuindo o seu valor de porcentagem de rendimento ao ano. Então hoje nos investimentos, para você ganhar altos retornos, altas rentabilidades, você vai ter que correr um pouco de risco, mas não um risco ao ponto de você perder o seu dinheiro. Eu gosto de mostrar sempre a minha carteira para mostrar o quanto esse meu tomada de risco maior me traz mais garantia de retorno no futuro, mas não é uma garantia instável, né? A gente pode ver aqui que no meu ano de 2020, né, esse ano atual, minha rentabilidade da minha carteira ela é de 15,29%, ou seja, eu estou rendendo 15%. Então se a gente comparar minha carteira com a Selic, que está cerca de 2% ao ano, minha carteira está rendendo cerca de quase 8 vezes mais que a Selic. Por quê? Porque eu estou tomando mais risco nos meus investimentos. Esse risco me garante um retorno maior, porque é um risco seguro da minha carteira. Eu tenho ativos de alta qualidade que me trazem retorno muito bom. Mas a gente tem que olhar também que a minha carteira ela não é algo estável que me dá só alta rentabilidade. Desde janeiro, a gente vê que janeiro foi um mês muito bom, subiu 2,17%. Fevereiro foi um mês que caiu meu patrimônio, eu perdi 2,25%. Em março foi a maior queda do meu patrimônio, que caiu quase 12% por conta da crise e tudo mais. Só que de abril até agosto foi só subida, né? Subindo 6%, 2%, 6%, 8%. Em setembro teve uma leve queda, em outubro está voltando a subir. Então, no nosso investimento, a gente tem que entender que tomar risco vão ter meses ruins, ter meses que a nossa renda variável vai ser negativa, mas no longo prazo, no grande acúmulo do seu patrimônio, vamos ter meses mais positivos do que meses negativos, como nesse ano eu estou sendo positivo em 15% por conta disso, que eu estou tomando meu risco, mas um risco super controlado. Eu tenho isso nos meus investimentos e sei que você vai conseguir fazer isso também, se você investir corretamente. O risco é você ter um controle sobre ele, não é ter uma carteira de ativos totalmente ruim, como eu citei aqui, exemplo de Oi, Saraiva, OGX, CVC, são empresas complicadas que estão passando por dificuldades financeiras, então ter ativos bons na sua carteira é algo muito importante. E claro, não somente você ter ativos bons, mas você estar diversificado, né? Diversificado a ponto de você não ter, digamos, 10%, 20% em da sua carteira inteira. Tenho 100 mil em patrimônio, vou ter 20 mil em uma única empresa? Não, você está muito exposto nessa empresa. Se essa empresa acontece alguma coisa, você perde muito patrimônio. Então, ter um risco controlado é você ter ativos de alta qualidade e estar diversificado nos seus investimentos, te garante um risco de muito controle. Claro, não é simplesmente você pegar o seu dinheiro e comprar qualquer ação, como eu falei. Tem que entender qual comprar e qual porcentagem você vai ter em cada ação. Claro, isso envolve também quantas ações, quantos ativos você vai ter na sua carteira, para que você deve sempre seguir o seu perfil de investidor. Não adianta você investir, se não é algo que você queira fazer, porque não é algo que dá e não é algo que te apetece você correr esse risco. Então você tem que entender que para você correr risco, tem que ser algo que te agrade para você. O seu patrimônio ele vai ter uma variação, mas pode ter uma variação muito maior, de você estar correndo mais risco. Você vai falar, Lucas, eu sou uma pessoa que eu não gosto de correr risco. Eu quero ter totalmente segurança na minha carteira. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de
ficar tendo a ideia de poder perder meu patrimônio. Ok, se não faz o seu perfil de investidor, se não é algo que te dá vontade de fazer, não tem problema nenhum você ter 100% da sua carteira em renda fixa. Assim como você é uma pessoa que às vezes não pensa em ter 100% em renda variável, ou se você quer ter 100% em renda variável, tem que ser algo do seu gosto e algo que você sente que deve ser feito. Eu estou te indicando aqui que para você ter mais retorno hoje em dia nos investimentos, você vai ter que correr um pouquinho mais de risco, sim, porque hoje a gente vê que a Selic já não paga mais o que pagava, né? A Selic hoje está pagando 2% ao ano, quando a gente investe em renda variável, como exemplo da minha carteira, ela está rendendo 15% ao ano. Diferença muito grande nos nossos investimentos. De ter retorno hoje, você vai ter que correr um pouco mais de risco. Como eu sempre falo, você não precisa correr totalmente risco de você ter 100% em renda variável. Não tem que ser extremo. Se você tiver 10%, 20% em renda variável, 10% ali do seu dinheiro está investido em boas ações de boa qualidade, você vai estar correndo risco super controlado ainda, onde você vai ter ali um potencial de retorno um pouquinho maior do que a renda fixa te paga, porque você vai ter uma porcentagem de 10%, 20% do seu patrimônio em ações. Isso é um risco bem legal para sua carteira também. Investir em ações, investir em renda variável é algo que tem que ser feito gradativamente. Não adianta você pegar todo o seu dinheiro e colocar na bolsa, porque isso é muito perigoso. Quando você for investir na bolsa, invista aos poucos. Invista 5%, depois invista 10%, invista 20%, até você chegar em um ponto que você se sinta confortável. Eu sou uma pessoa que eu não tenho 100% do meu dinheiro na bolsa de valores. Eu tenho cerca de 75% para 80% na bolsa de valores, porque eu sou uma pessoa que sou confortável com isso. Eu quero ter um pouquinho de renda fixa na minha carteira ainda. Vai muito de você sentir que você tem essa necessidade, você tem essa vontade, seus investimentos, de ter risco ou não ter risco na sua carteira. Beleza? Então espero que tenha gostado. Deixa seu like, inscreve aqui no canal, deixa um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Claro, muito obrigado, valeu então, até a próxima. Fui!